Na túnica média, os elementos predominantes são células musculares lisas, organizadas em disposição helicoidal. Aqui no esquema da artéria, a túnica média está indicada por essa camada, e aqui na veia, a túnica média é essa camada que a gente observa aqui de azul, tá? Existe diferença entre a quantidade de material extracelular nos diferentes tipos de vasos. Isso significa que eles têm na sua matriz fibras elásticas, fibras reticulares, proteoglicanos, glicoproteínas, só que a disposição, a organização e a quantidade desses elementos varia de um tipo de vaso para outro. Por exemplo, numa artéria de grande calibre, uma artéria elástica, vocês viram na foto anterior, no vídeo anterior também, que a camada média, a túnica média, é repleta de lâminas elásticas. Isso não é verdade para a artéria muscular, a artéria de médio calibre. Na artéria de médio calibre, o que vai predominar são as células musculares, né, musculares lisas. Tem fibra elástica na matriz? Tem, mas as fibras elásticas não são tão abundantes e não se organizam em lamelas, em lâminas, né, elásticas, em camadas de fibras elásticas, da mesma forma que elas fazem na artéria de grande calibre, tá? A veia, em geral, mesmo uma veia de grande calibre, ela não costuma apresentar lâminas elásticas, tá? Tem fibras elásticas, sim, que a veia tem a capacidade de estender e retornar para o seu tamanho original sem nenhuma alteração, porém, as fibras elásticas não são tão organizadas. Então, aqui só para a gente relembrar a comparação, né? Aqui uma artéria de médio calibre, uma artéria muscular, e aqui uma artéria de grande calibre, uma artéria elástica, né? E a gente pode ver que os elementos e a organização da túnica média variam entre as duas, né? De grande calibre, a gente tem a presença dessa quantidade muito grande de lâminas elásticas, né? Essa quantidade que vocês podem ver aqui nesse esquema e que vocês podem conferir naquela foto que a gente tinha visto anteriormente, né, que é uma foto da parede de uma artéria de grande calibre, mostrando para a gente esses elementos elásticos na túnica média. Em relação à túnica adventícia, né, que é essa camada mais periférica aqui no esquema, né, da artéria, e aqui a túnica adventícia na veia. A adventícia, ela é composta basicamente de tecido conjuntivo, né? E tem uma abundância bem grande de fibrilas de colágeno tipo 1 e fibras elásticas. Essa camada, essa túnica, ela tem ainda a presença de um elemento estrutural que é chamado de vasa vasorum, que é o elemento de vascularização da própria parede dos vasos sanguíneos. Vocês podem ver a representação desses vasos aqui nesse esquema, tá? Isso significa o quê? Significa que o sangue que passa aqui dentro do vaso, ele não é suficiente para nutrir todas essas camadas de células e todos esses tecidos que compõem a parede desses vasos, principalmente nos vasos de grande e médio calibre. Então, esses vasos, eles precisam ter na sua parede um elemento de vascularização também. E esses vasos, conjunto desses vasos que irriga a parede de um vaso sanguíneo maior, é chamado de vasa vasorum, tá? Nas veias, em geral, a gente encontra uma quantidade maior de vasa vasorum do que nas artérias, tá? Principalmente porque o sangue que passa aqui dentro das veias é um sangue mais pobre em oxigênio, né, mais pobre em nutrientes, e aí a estrutura da veia tem uma demanda maior desses vasos como forma de mecanismo de nutrição e de oxigenação, tá? Então, vocês estão vendo o vaso vasorum representado só na artéria aqui, mas ele existe na veia também e é até mais abundante nas veias do que nas artérias, tá? Isso daqui é meramente ilustrativo, não significa que não haja vaso vasorum na veia, muito pelo contrário, é até mais abundante. Então, aqui no esquema, é possível que vocês não tivessem notado anteriormente, mas esses pontinhos que a gente vê aqui representam esses pequenos vasos, né, cortes transversais desses pequenos vasos presentes na parede de uma artéria muscular.
Aqui na artéria de grande calibre, na artéria elástica, também existiriam esses elementos vasculares, só não está representado aqui no esquema, né? Simplesmente por motivo de simplificação do esquema mesmo, tá? Mas existe também, né? Então, são esses vasos pequenos, em geral são arteríolas, vasos capilares e vênulas, que se ramificam aqui dentro da adventícia, podendo chegar, em alguns casos, até na túnica média, tá? Mas em geral eles predominam mais na adventícia. E aqui na foto a gente pode ver também esses elementos vasculares, né, presentes aqui dentro da adventícia, que no caso dessa foto que a gente está vendo é uma artéria muscular, uma artéria de médio calibre, né? A gente aproveita para relembrar que é a túnica íntima, camada mais interna que fica em contato com o sangue, a média, aqui, como é uma artéria muscular, o elemento principal aqui é o tecido muscular liso, mas tem fibras elásticas também, tem a matriz com os outros elementos que a gente citou anteriormente, e a adventícia, né, com tecido conjuntivo, com fibrilas de colágeno, fibras elásticas e esses elementos vasculares que constituem o que a gente chama de vasa vasorum.